O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino do céu, os céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras deste santo evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, antes de começarmos a nossa homilia, ou melhor, o entendimento da palavra de Deus, vamos pedir ao Espírito Santo, que o Espírito Santo possa nos dar o dom do entendimento, porque toda pessoa que não tem o dom do entendimento, ela não vai compreender o que a palavra de Deus quer falar. E aí são muitas as pessoas que infelizmente entram dentro das nossas igrejas e saem do jeito que entraram, porque não tiveram esse toque do Espírito Santo. Peçamos e cantemos. Canta, igreja. Fecha seus olhos. Uma nova canção. E recebe do Espírito uma nova unção. Canta, igreja, deseja o Espírito Santo. Canta, igreja. Uma nova canção. E recebe do Espírito. E recebe do Espírito uma nova unção. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, estamos celebrando hoje o 11º domingo do tempo comum. Isso quer dizer que as grandes solenidades da igreja passaram o dia, ou melhor, a solenidade pascal, passou Pentecostes, passou a Santíssima Trindade, esses grandes solenidades e eventos litúrgicos que vão nos revelando quem é Jesus, ao passo que também revela quem é o Pai, quem é o Espírito Santo. E hoje a liturgia da igreja, ela nos coloca nesse tempo litúrgico maravilhoso do tempo comum. O que quer dizer tempo comum? É o tempo da continuidade da igreja. Agora a igreja precisa continuar as obras do seu Senhor. E eu acho interessante que, segundo a Constituição da Lumen Gentium, no seu 2º capítulo, essa Constituição vai dizer que a igreja é o povo de Deus. E todos os batizados são enviados para ser luz deste mundo.
Isso é a Constituição dogmática da Lumen Gentium do Concílio Vaticano II. Que o povo, a igreja é o povo de Deus, e esse povo batizado é enviado a ser luz. Mas se você perceber o que é a proposta desta Constituição, conjugada com a realidade hoje da palavra de Deus, nós vamos ver, estamos sendo luz? Estamos sendo luz da nossa nação? Estamos sendo luz na nossa sociedade? Estamos sendo luz nas nossas famílias? Estamos sendo luz por onde passamos? Estamos sendo luz dentro de nossas casas, conosco mesmos? Será que estamos sendo luz? Ou será que estamos como aquelas ovelhas do tempo de Jesus, cansadas, abatidas, se sentindo fracassadas, medrosas, ansiosas? Porque são alguns elementos que são muito presentes no nosso tempo, nessa pós-modernidade sobretudo. E aí nós ficamos nos perguntando, o que está faltando para mim, de fato, sair desse abatimento, sair desse fracasso, sair desse sentimento de impotência, desse sentimento de derrota? O que está faltando para nós? É nós conscientizarmos que teve alguém que morreu por nós. Gente, se a gente não colocar na nossa consciência, porque uma coisa é ter conhecimento qualquer um de nós podemos ter, teoria qualquer um de nós podemos absolver, mas se nós não colocarmos, não experimentarmos conscientemente, experimentarmos com a nossa vida que Jesus morreu por nós, nós ficaremos simplesmente abatidos, fracassados, vamos perdendo tempo, vamos numa dispersação, ou melhor, dispensação de energias, que a gente não vai saber nem mesmo quando começa uma semana, termina a outra, porque tudo parece estar muito escuro para nós. E aí eu me pergunto, eu sempre faço essa pergunta, o que está faltando em nós para sermos então anunciadores dessa luz? O problema é que nós temos hoje uma igreja que talvez até dentro dela mesma tenha entrado pensamentos, ou melhor, muitas ilusões acerca da vida. Gente, a vida não é fácil para ninguém. Podemos perguntar para os que estão aqui hoje, podemos perguntar para vocês que estão nos acompanhando através do canal do YouTube. A vida não é fácil para ninguém. Mas onde ficou a coragem? Onde ficou a coragem para nós lutarmos? Porque eu vou dizer para vocês, tem muita gente sepultada em vida. Tem muita gente que não consegue mais viver. Tem muita gente que não consegue mais ter domínio da própria história. Tem muita gente que está igual naquela música que se dizia até um tempo atrás, ela fazia sucesso, deixa a vida me levar, né? E tem gente deixando a vida a levar. E aí é um perigo, porque muitas vezes quem deixa no piloto automático a própria vida, pode ser que depois não tenha mais como retornar para as coisas essenciais que existem nessa vida. Quando a segunda leitura diz para mim e para você, que a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, eu vou entender com você nessa noite que isso é o remédio para qualquer depressão. Isso é o remédio para qualquer ansiedade. Isso é o remédio para qualquer pandemia de coronavírus ou qualquer uma outra que tivesse que existir, porque Deus vai ter misericórdia e não deixará mais. Eu vou dizer para vocês, se nós não entendermos que o sangue que derramou por nós foi o sangue de Jesus, quem morreu por mim e por você pagando o preço foi Ele, e que dificilmente alguém no meu tempo e no seu tempo vai morrer por alguém, por mais boa que seja a pessoa, eu vou dizer, se nós não entendermos que Cristo é amor, que Cristo morreu por nós, que Ele estava lá vendo as multidões abatidas e cansadas, como Ele hoje está nos vendo nessa noite, nós não vamos compreender o que Deus quer de nós. Nós vamos continuar, entra ano e sai ano na mesma história. Tem gente que está numa mornidão profunda. Até o Apocalipse capítulo 3 vai recordar, por isso
que ou sejamos frios ou sejamos quentes, porque morno Deus nos rejeita. Para não dizer que o profeta, ou melhor, que o apóstolo fala de outra forma, que Deus vomita mesmo. Aqueles que vivem na mornidão não são aceitos. Não é que não são aceitos, eles são pessoas simplesmente que não produzem fruto nenhum. Olha para a vida sempre como se ele fosse vítima do processo que ele viveu. Gente, quantas pessoas estão vivendo no vitimismo? Você já imaginou se Jesus se sentisse vítima? Nós estávamos fritos, porque ele ia falar assim: eu não vou morrer e dar meu sangue por um bando de pessoas que depois no século 21 vão me rejeitar. Não, eu vou morrer com 33 anos de idade, eu nem vivi minha mocidade, eu eu sofri desde criança, porque Herodes mandou matar todas as crianças, achando que iria acabar com a minha vida. Se Jesus fosse uma pessoa mal resolvida, que vivesse de passado, de vitimismo, que se sentisse com baixa inferioridade, ai tadinho de mim, ninguém nunca me amou, nós estaríamos fritos, porque ele não teria dado a vida por nenhum de nós. Esse é o nosso problema. Sabe o que nós precisamos exorcizar na nossa vida? Esses demônios que entram na nossa mente de forma muito sorrateira e ao mesmo tempo de forma assim, muito discreta. O demônio sabe como derrubar uma pessoa, e ele pega as pessoas pelo lado mais frágil delas. É justamente naquele relacionamento que não deu certo, porque aí ele coloca na cabeça da pessoa: não deu certo porque nem Deus quis que desse. Você nasceu foi para ficar solteira, você nasceu para nunca casar. Aí quando acontece de você perder um emprego, viu só? Tudo na sua vida dá errado. E a gente vai esquecendo que alguém pagou o preço da vida por nós. A gente vai esquecendo que aquele que olhou as multidões cansadas e abatidas continua nos olhando no século 21 que nós estamos, no dia de hoje. Eu costumo dizer, por isso que Jesus falou, Oséias também: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Errais porque não conheceis as escrituras e o poder de Deus. Por isso que nós estamos caindo. Sabe por que a gente está caindo? Porque a gente tem tempo para tudo, só não tem tempo para ler a palavra de Deus. Aí a gente, como não se alimenta da palavra de Deus, a gente vai se alimentando das músicas que a gente tem por aí. Como a gente não vai se alimentando da palavra de Deus, a gente vai se alimentando dos conteúdos de televisão que a gente tem por aí. Como a gente não vai se alimentando da palavra de Deus, a gente vai se alimentando das fofocas, das intrigas, maledicências, das confusões, dos boatos e de tantas coisas ruins e pessimistas que vão chegando até nós. E a gente vai comprando isso com tanta facilidade, que tem hora que a gente se pega não gostando de uma pessoa porque já foi influenciado por outra. Olha como nós somos tão passíveis de sermos levados. E a gente não vai entendendo o processo, que quanto mais a gente cuida da mente da gente, a gente cuida do espírito da gente, a gente cuida das emoções da gente, a gente consegue ser luz para a gente e luz para os outros. Porque uma pessoa que está nas trevas, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, uma pessoa que está nas trevas, que está por perto da gente, ela consegue trazer trevas. Sabe por quê? Porque infelizmente acontece, mas é mais difícil o das trevas vir para a luz do que o da luz ir para as trevas. Às vezes quem está do lado de cá do bem costuma ir para o lado do mal, e nem sempre o que está lá no lado do mal vem para aqui para o lado do bem. Então a gente tem que, é por isso que Jesus fez a observação: não entra na casa de pagão, não entra na casa de samaritano por enquanto, não é que ele estava excluindo ninguém, não, que ele está dizendo: ó, a missão está começando agora, então vocês vão ter que começar primeiro pela casa de Israel. Depois essa missão de salvação vai se estender ao mundo inteiro, como se estendeu até nós. Mas há momentos na vida, meus irmãos, olha, presta atenção, que a gente tem que fechar a casa da gente para algumas coisas. Tem pessoas que não têm dignidade de entrar na vida da gente, não, porque elas vão fazer com a vida da gente um arraso. Tem gente que vem para perto da gente, que é um sugador de energias, uma inveja que tudo que você faz na vida dá errado. Então nós temos que evitar determinadas pessoas que são tóxicas na vida da gente. Infelizmente, gente, felizmente Jesus morreu por todos,
mas infelizmente nem todos abraçaram a salvação. Então tem gente que entra na vida da gente não é para aumentar no sentido de adicionar valores, mas mais subtrai. Cuidado, porque infelizmente nós vivemos nesse tempo, que hoje talvez nem tanto, porque o foco seja a pandemia do coronavírus, mas até antes da pandemia, só Deus sabe o que a gente vivia, o que a gente passava. Eu lembro de Cora Coralina. Cora Coralina dizia assim: eu não sei se a vida é curta ou se a vida é longa, mas eu só sei que se vivermos aqui não terá sentido nenhum se não tivermos passado pela vida dos outros, deixando algo a mais. Se vivermos aqui nesse mundo, se não formos para ter feito diferença na vida das pessoas, não valeu a pena estarmos, ou melhor, termos passado por aqui. Isso que nós precisamos entender, que o Evangelho precisa transformar a gente. Sabe, eu me preocupo muito com muita gente que se diz religiosa. Se diz religiosa, mas não consegue amar. Se diz religiosa, mas não consegue aceitar o diferente. Se diz religiosa, mas não consegue respeitar as pessoas. E às vezes se diz religiosa e são mais difíceis do que quem não está dentro da própria igreja. Eu tenho muita cautela com isso. Eu tenho muita cautela com pessoas que não ainda entenderam que Jesus morreu foi por todos. E isso quer dizer que, como eu disse ainda há pouco, nem todo mundo merece entrar na nossa vida, por questões mesmo de se resguardar, mas todo mundo merece ser respeitado. Na vida que leva, do modo que conduz a sua vida, ele vai acertar com Deus, não é conosco. Nós não temos que ser juiz na vida de ninguém. E às vezes a gente dita para os outros muito bem um receituário de coisas que a gente acredita que é o certo. Mas no entanto, a gente mesmo não aplica nada para nós. Se eu, Padre Júnior, faço belíssimas pregações ou não, mas se eu não testemunho o que eu prego, de nada vai me adiantar. Eu preciso entrar no céu. Isso aqui não é garantia que eu vou entrar no céu, não. A quem muito foi dado, a quem muito será cobrado. Então nós temos que mudar, transformar a nossa vida, porque a gente não sabe que hora que Deus vai chamar nós. Alguém tem aqui a data marcada? Que Deus colocou um prazo de validade? Eu vou te levar a tal dia. Porque se tivesse, estava todo mundo vivendo também assim, sem liberdade nenhuma, porque a morte está aproximando, eu tenho que ficar santinho, né? Mas não, Deus acredita tanto em nós. Sabe que nós somos muitas vezes tão sensíveis, vivemos de fragilidades. Gente, porque eu volto a dizer, para chegarmos onde chegamos, é todo um contexto. Por isso que o texto sem o contexto, ele vira pretexto. Porque nós precisamos entender que aquele ser humano que muitas vezes não tem as respostas tão objetivas e claras para dar para a vida, ele é um ser humano que muitas vezes veio marcado da fome, veio marcado porque tinha um pai e uma mãe dentro de casa que batia, um pai batia na mãe dentro de casa, muitas vezes foi marcado pela violência, muitas vezes foi marcado pelo abuso, muitas vezes foi marcado pelo desprezo de uma mãe que abandonou e foi embora. Muitas vezes foi marcado pelo desprezo de um pai que arrumou outra família e abandonou a casa. Então nós não podemos julgar. Por isso que Jesus falou: à medida que você medir, eu vou te medir depois. Sejamos coerentes. Eu digo, digo. Nem todo mundo entra na vida da gente, mas todo mundo precisa ser respeitado. Agora a gente precisa fazer diferença, como diz Cora Coralina. Eu passando pela vida das pessoas, eu tenho que deixar na vida delas um sabor de céu. Eu tenho que deixar aquele que eu sigo, que é Jesus. Se eu não ofereço Jesus, se eu deixei marcas negativas, se eu deixei fracasso na vida das pessoas, se eu deixei pessoas reduzidas ao pessimismo, reduzidas lá, ainda mais do que já estavam, eu não entendi a dinâmica do reino. Porque a dinâmica nossa aqui é evoluir. Se a gente não conseguir evoluir aqui, é sinal de que nós não vamos entrar lá não. Por isso que Jesus falou: esforça para passar na porta, porque muitos vão tentar passar por essa porta e não vão conseguir. E por quê? Porque são religiosos, mas não conseguem entender o dinamismo do Espírito Santo, não conseguem avançar para as águas mais profundas, não conseguem entender que eu preciso fazer da minha vida uma eterna, eu digo um começo do céu aqui na terra. É isso que nós precisamos entender. Quando a gente está curado, a gente não olha para o outro querendo que o outro seja responsável pela nossa felicidade. Quando a gente está curado, a gente vê no outro a possibilidade de somar com o que eu já trago.
Quando a gente olha para as outras pessoas acreditando que elas têm o dever de nos fazer felizes, sem levar em conta aquilo que elas já trazem, eu estou pecando contra o outro. Eu estou pecando contra a possibilidade de crescer juntos. Eu digo, gente, nós temos que crescer juntos, mas não competição. O nosso mercado de trabalho é competitivo. Infelizmente tem tantos casais que vivem competição dentro de casa. Quantos casais vivem de aparência dentro de casa? Quantos casais simplesmente, num determinado momento que o amor já não existe mais, eles vivem simplesmente de alfinetadas. Competição, como eu já disse, vive muitas vezes de falar do outro fora de casa. Isso é triste. E quantas coisas a gente vê dessa forma, quantas pessoas sofridas, esse tempo de pandemia, quantas mulheres estão apanhando dentro de casa, e muitas vezes nem diz porque tem até medo de dizer e serem até mortas, que o feminicídio no Brasil, até onde eu sei, nunca foi resolvido. Então nós precisamos ser luz, nós precisamos levar Jesus para tantas pessoas que estão mortas, porque tem gente que está morto, só falta sepultar. É que sepulcro caiado, como diz Jesus, por fora mais ou menos, por dentro já morreu, muito tempo. Aprendamos, quando você quiser se diminuir, digo, finalmente, nos finalizar dessa homilia, quando você quiser se diminuir, ou quando alguém te diminuir, pare e pense, quem morreu por você? Quem morreu por você? Quando você dá poder quando você quiser dar poder para alguém sobre você, você pensa, quem morreu por mim? Quando alguém quiser te colocar debaixo da sola dos pés, você pergunta, quem morreu por mim? Quando alguém quiser dizer para você, você não é bonita, você não entra nos moldes da beleza, quem morreu por você? Quando alguém quiser dizer que é melhor do que você porque tem talvez uma situação financeira melhor, quem morreu por você? Quem te vê nessa noite? Eu digo para você, Deus não te chamou para ser multidão. Se você é multidão, porque você não entendeu ainda o processo. Deus te chamou para ser único, única. O problema é que a gente se perde de nós mesmos. Se a gente olhasse para nós, ia falar assim, meu Deus, quantos já foram, quantos nem vieram a esse mundo e o Senhor me quis. Desde o ventre da minha mãe, como diz o profeta Jeremias, Deus quis a mim e a você. Cure-se em nome de Jesus. Cure-se em nome de Jesus. Leva isso no seu coração. Eu te deixo hoje como um certo exercício espiritual. Deus quis você desde o ventre da sua mãe. Talvez você que está nos acompanhando teve momentos na sua vida que sua mãe durante a gravidez quase te perdeu. Quase que você talvez nem vinha a esse mundo, mas Deus quis que você viesse, foi plano de Deus. Foi plano de Deus. Então pare de reclamar, lute. Sabe quem vence nesse mundo? São aqueles que têm coragem de lutar. Lute, lute. A vida não é fácil para ninguém, mas estamos todos no mesmo barco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.